Existe uma parte de você que você não conhece, uma parte que toma decisões por você. Essa mesma parte sabota seus relacionamentos, te faz duvidar de si mesmo, te faz sentir inseguro muitas vezes e te faz fracassar quando você está prestes a vencer. E sabe qual que é o pior? Você acha que é você fazendo essas escolhas, mas não é. Eu vou te contar hoje uma história real minha. Uma coisa que mudou tudo na minha vida. A forma como eu enxergo a minha personalidade e as minhas decisões. E eu tenho certeza absoluta que no final desse vídeo você vai entender por que muitas vezes você age de maneira que você odeia. E que quando você faz aquilo que você odeia, você na mesma hora se arrepende, mas parece que quando você fez, nem era você. Eu vou te explicar por que você repete esses mesmos erros. E como que você pode parar com isso de uma vez por todas. Bom, eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, quando a primeira vez na minha vida desmoronou as coisas de verdade, né? No caso de eu fracassei. Eu estava construindo a minha primeira empresa, não sei se você sabe, mas eu fali 2 empresas antes de acertar, né? Eu trabalhava, sei lá, 16 horas por dia, sem final de semana, sem descanso, eu achava que eu estava sendo super produtivo e que eu estava no caminho certo, que uma hora ia dar certo, mas tinha um problema. Toda vez que eu chegava perto de fechar um grande cliente, um grande negócio e ganhar dinheiro de verdade, eu cagava no pau. Eu sabotava, estragava tudo. Eu chegava atrasado na reunião, esquecia de enviar a proposta, falava algo idiota na hora de vender, às vezes vendia de forma emocionada e o cliente desistia da compra. Eu estragava tudo. E muitas vezes eu ficava olhando pro teto no meu quarto pensando, por que caralhos eu sou assim? O que tem de errado comigo, cara? E até que um dia eu entendi. Não era eu fazendo isso. Era uma parte do Fê que eu não conhecia ainda. Uma parte que tinha medo. Medo de que se eu vencesse, eu não ia saber lidar com o sucesso. Medo de que as pessoas descobrissem que no final eu era uma grande fraude. Um dos maiores psicólogos que já existiu chamou isso de shadow, a sombra. É tudo aquilo que você reprimiu, tudo que você escondeu, tudo que você empurrou para debaixo do tapete, desde que você era uma criança. E essa sombra, ah, meu amigo, essa sombra controla a sua vida. E eu vou te explicar como isso funciona, tá? Quando você era criança, você era muito autêntico, você não tinha véus, você era livre, você era puro, você era luz, você era você. Você chorava quando você sentia vontade, você ficava puto quando alguém te irritava, você era 100% você. Tinha uma risada engraçada, um jeitinho esquisito de andar, foda-se, era você. É o que a gente chama de autenticidade, unicidade. Mas aí sua mãe disse, menino, engole o choro. O seu pai disse, não seja fraco, o homem não chora. O seu professor disse, fica quieto, pare de fazer isso e obedeça. E você, obviamente, uma criança, aprendeu? Você aprendeu que para ser amado você precisa esconder partes de você. Você empurrou a sua tristeza, não para fora, para dentro. Você empurrou sua raiva para dentro, empurrou sua autenticidade para dentro e criou máscaras. Como assim máscaras? Máscaras. Véus. Uma persona. Uma versão de você que o mundo aceita. Mas e aquelas partes que você escondeu? Onde que elas foram parar? Bom, elas não morreram. Elas estão vivas, crescendo e ficando cada vez mais forte, só que na sombra. E um dia elas explodem. Um dia você está num relacionamento feliz e a tua parceira não é como as outras. E do nada você diz algo cruel e tem uma explosão de ciúmes e estraga tudo. Um dia você está sóbrio, sem beber, sem fumar, sem ver pornografia e do nada você resolve fazer tudo de uma vez num fim de semana. Do nada você decidiu economizar dinheiro e do nada você gasta com uma coisa idiota e você fica confuso. Quem que fez isso? Eu não queria fazer isso e eu te digo, foi a sua sombra. Eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Tinha um cara que veio falar comigo, seguidor, né? Eu sempre estou falando com vocês no direct, né? Sempre troco uma ideia com vocês, sempre estou trocando ideia com vocês, sou eu, tá? Inclusive, cara, esse ano, tem noção que eu vou fazer vídeo todo santo dia aqui no YouTube? Por que você não pega esses vídeos? Olha quanto conteúdo tem, eu nem coloco música. Pega esses vídeos e corta esses vídeos, coloca no TikTok, vai ganhar dinheiro com meus vídeos, já falei isso. Enfim, vamos chamar esse cara aí, esse seguidor de Paulo. O Paulo chegou pra mim, 35 anos, empresário, boa pinta, tinha dinheiro. Chegou pra mim e falou, Fê, eu traio a minha mulher, eu amo ela, mas eu não consigo me controlar. E aí eu cheguei e perguntei pra ele,
Quando você sente vontade de trair, o que você está sentindo? E ele parou por um momento e pensou, vazio, Fê. Eu me sinto vazio. E aí, quando ele falou vazio, eu fui mais fundo. Quando que foi a primeira vez que você sentiu esse vazio? Volta lá atrás. E aí ele fechou os olhos e pensou, abaixou a cabeça e quando ele abriu os olhos, tinha lágrimas. E ele me respondeu, eu tinha 8 anos. Meu pai saiu de casa e minha mãe trabalhava o dia todo. Eu ficava sozinho e me sentia invisível. Entende o que aconteceu? O Paulo adulto, bem-sucedido, confiante, não era esse Paulo que estava traindo a esposa. Era o Paulo de 8 anos, a criança ferida que ainda vivia dentro dele, que ainda se sentia invisível e que precisava dessa validação em qualquer lugar. Isso é um personagem da sombra e todos nós temos vários. O crítico interno que te diz que você não é bom o suficiente, desiste, você não é bom. A criança abandonada, que tem medo de ficar sozinha. O viciado, que busca qualquer coisa para preencher o vazio e fugir da dor. O procrastinador, que tem medo de fracassar, então ele nem tenta. Todos esses personagens vivem na sua sombra e eles controlam você. A pergunta é, como que você para isso? Fezão, como que eu paro esses merdas que eu não aguento mais? Bom, primeiro você precisa conhecê-los. Você precisa identificar quando eles aparecem. E eles sempre dão sinais, tá? Tem 3 sinais. 3 sinais que você precisa observar. Pensamento repetitivo, sentimento repetitivo e sensação corporal repetitiva. Eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Abrir meu coração, inclusive sinta-se à vontade em abrir seu coração aqui nesse canal também. Fechou? Eu tenho um cara um personagem, é um crítico interno. E durante anos esse crítico comandou a minha mente e minha vida sem eu saber. Hoje eu sei, depois de estudar o que eu estudo, né? Toda vez que eu ia gravar um vídeo, eu ouvi uma voz na minha cabeça, isso no começo desse projeto aqui, né? Não tá bom o suficiente. Ninguém vai gostar. Você parece um idiota. Você não é bom em nada. Por que você está fazendo isso, cara? Eu senti um aperto no peito, um nó na garganta, uma sensação de inadequação. E isso me paralisava. Eu gravava e regravava o mesmo vídeo 20 vezes. Nunca estava bom o suficiente. Até que um dia eu parei, respirei fundo e perguntei, quem que tá falando? E eu percebi que não era eu. Era uma parte de mim. Uma parte que foi criada quando eu tinha 12 anos. E o meu pai disse, quase todo santo dia, que meu desenho estava horrível e que eu tinha que aprender algum hobby, algum esporte, que eu tinha que vencer e que eu era ruim e que eu não queria nada com nada, que eu era um preguiçoso, um vagabundo e eu não ia ser nada na minha vida. Aquele momento criou um personagem da sombra, o crítico. E ele tá sempre me protegendo de ser humilhado de novo. E toda vez que eu vou me expor ou ia me expor na época, né, ele aparecia para me parar. Eu falo ia porque ele não existe mais, né? Porque agora eu sei. Então, quando ele aparecia um tempo atrás, eu dizia, cara, eu te vejo crítico, eu não te julgo, obrigado por tentar me proteger, mas eu não preciso mais de você. E aí eu faço o que eu queria fazer, eu gravo o vídeo, por exemplo. Então, essa é a mágica do shadow work, né? De trabalhar com a sua sombra. Não é eliminar a sua sombra. Ela não vai morrer, cara. Faz parte de você. É sobre conhecê-las, dar nome para ela. E escolher de forma consciente se você vai obedecer ou não. Porque quando você não conhece a sua sombra, ela te controla. Mas quando você conhece, você tem escolha. Essa sombra não me controla mais porque hoje quem domina é a voz da minha essência, depois de tanto que eu comecei a ignorar ela. Não importa, se você fala, é aí que eu vou fazer mesmo. Aí um dia ela parou de falar. Mas o primeiro passo é identificar o padrão. Qual comportamento você repete que você odeia? Qual sentimento que aparece sem você querer? E qual pensamento não sai da sua cabeça? Escreve isso e anota, porque até você nomear está invisível, entendeu? Então tem que tornar isso visível. O passo 2 é personifique. Dê um nome para essa sombra. Uma imagem, uma idade, um rosto.
não é você. É um personagem feito por um trauma ou uma experiência ruim. E quanto mais você conseguir separar ele de você, mais poder você tem sobre ele. O Fê Alves, hoje, é o alter ego mais forte que eu tenho. E ele foi criado para isso. O passo 3 é dialogue. Converse com ele. Pergunte quem que é você? Por que você existe? O que você está tentando fazer e do que você está tentando me proteger? E escuta. Escuta ele. Porque por trás de cada sombra tem uma criança ferida tentando te proteger. De um jeito distorcido, mas tentando, a nossa mente primitiva. O passo 4 é agradeça e escolha. Agradeça pela proteção. Obrigado. Mas diga, eu não preciso mais de você. Eu estou seguro. Eu posso lidar com isso. Não é você mais que domina. Sou eu. E aí você faz a escolha de forma consciente. Não pela sombra. Por você. Qual que é o seu alter ego? Cria o seu. Eu fiz isso com o meu crítico. Eu fiz isso com o meu procrastinador. Eu fiz isso com a minha criança abandonada. Minha vida mudou. Eu criei outro personagem que representa o que o Fê é, um alter ego. Ele se chama Fê Alves. Ele chama pra mim também. O Fê Alves é diferente do Felipe, tá? Muito diferente. O Felipe você vai se frustrar. O Felipe é meio merda. Ele fala muita merda, ele zoa pra caralho, ele fala bosta. Você vai se frustrar muito com o Felipe. O Felipe é idiota. O Felipe é idiota. Ele não é tão inteligente quanto o Fê Alves. Não é. Mas eu aceito ele. Isso não significa que as suas sombras vão desaparecer, tá? Elas ainda vão aparecer de vez em quando, se o trauma for muito forte. Mas agora você vê, agora você reconhece e agora você escolhe. E você tem um controle. Aqui tá a verdade, amigão. Você não é os seus pensamentos. Você não é os seus sentimentos. E você não é seus medos. Você é o observador. O que observa tudo isso. E quando você aprende a observar sua sombra ao invés de ser possuído por ela, você se torna verdadeiramente livre. Livre para ser quem você realmente é. Não a versão que seus pais queriam, nem a versão que a sociedade aprova. A versão real, completa, autêntica. E essa versão, meu amigo, ela é poderosa. Ela é poderosa, ela não tem medo de fracassar, porque ela sabe que o fracasso é aprendizado. Ela não tem medo de ser humilhada, porque sabe que humilhação é ilusão. Ela não tem medo de ser rejeitada, porque ela sabe que rejeição é um redirecionamento e muitas vezes nem é pessoal. Foda-se, não tá no meu controle. Ela não tem medo de ser vulnerável, porque sabe que vulnerabilidade é força. Então aqui tá meu desafio para você. Nos próximos 7 dias, se observe. Quando você sentir raiva, medo, tristeza, inadequação, se pergunte, quem que tá sentindo isso? Qual parte de mim? Qual criança ferida? Anota, dê um nome, conversa com ela e escolha, de forma consciente, não obedecê-la. Escolha quem você quer ser naquele momento. E se fosse te dar uma dica, seja você sempre. Porque no final das contas, a sua vida é a soma das suas escolhas. E você só pode escolher quando você está consciente. Quando você está no escuro, tropeçando em sombra, que você nem sabe que existe, você não está escolhendo, você está reagindo às sombras. Mas quando você acende a luz e vê o que está na sombra, tudo muda. E tem ouro lá, tá? Partes de você que foram reprimidas que são incríveis. Cada sombra tem sua qualidade. Criatividade. A criatividade muitas vezes foi sufocada. Paixões que foram ignoradas, sonhos que foram esquecidos, tudo está na sombra, esperando você ter coragem de olhar. Não julgue ela. Não fique puto com ela. Muitas vezes é da sua sombra que vem a tua maior qualidade, que você reprime. Do outro lado do medo, tá a liberdade de ser quem você realmente é. E às vezes o que te segura, até hoje, é o medo de acender a luz na sua sombra. Ver muitas vezes uma memória que te incomoda, mas muitas vezes lidar com isso é a grande resposta que você busca. Você não vai achar transformação aqui num vídeo no YouTube do Fê.
Fê, eu acho, eu achei nesse vídeo aqui. Ok, então, que bom. Mas se você não acender a luz, cara, o Fê não vai fazer isso por você. Eu tenho certeza que você tem traumas que você se recusa a olhar. Eu tenho também. Eu tinha. Hoje eu tô muito claro com tudo. Absolutamente tudo. É difícil me incomodar, cara. É difícil. Muito difícil. O alter ego Fê Alves foi criado pra isso. Ele representa um pouquinho da essência do Fê. Mas o Felipe também representa. Eu não sou assim o tempo inteiro, eu não falo desse jeito. Eu falo normal, assim, é meu jeito de falar, eu não forço nada, pelo amor de Deus. Eu tô nessa há muitos anos. Se fosse forçado, em algum momento vocês iam perceber. Mas eu digo que eu não sou esse cara do conhecimento o tempo inteiro. Isso aqui é uma parte do Fê. Um terço do Fê. A outra parte é um idiota que gosta de falar muita merda e zoar e brincar o tempo inteiro. E a outra parte é meio maluca, meio doidinha, meio viciada em treino, disciplina. E a outra parte é amorosa, chora vendo Toy Story e fala sobre ser homem. Eu sou uma frutinha do caralho, porra. Eu choro vendo Toy Story, eu sou bem emotivo. Esse é o lado da minha mãe. Mas eu sou eu, caralho. Só que não crie expectativa e nem idealize o Fê, porque você vai se frustrar muito, cara. Muita gente fala, esse Felipe aí não sei o quê, nunca me desceu. O Felipe mesmo não vai te descer mesmo, eu sou terrível. O Fê Alves, ele é forçadinho, ele tem um jeitinho dele. O cara é maluco, já tá muito tarde já, cara. 1h30 da manhã eu tô gravando esse vídeo, sabia? Aí, ó. Ó como eu gosto. Por quê? Porque eu quis. Essa é minha sombra. Eu trabalho demais e eu gosto disso. Muito obrigado por esse vídeo, tá? Inclusive, não esquece. Se você quer ter acesso ao melhor perfume notável que não tá comigo, mas segura que eu vou buscar, peraí. Se você quer ter acesso ao perfume notável, que é o melhor perfume masculino que tem, e se você quer ter acesso ao perfume Encantadora, que é o melhor perfume feminino que tem, o link vai estar aqui embaixo. Inclusive tem uma loja do YouTube agora, uma loja online do YouTube que tá logo abaixo desse vídeo. Combinado? Fechado? Outra coisa que eu ia falar pra você, e eu vou lembrar vocês em todo vídeo do YouTube, vai ser sagrado, eu preciso lembrar vocês disso. O Fê tá preparando um aplicativo pra vocês. Eu não devia contar isso, mas todo vídeo eu vou lembrar vocês disso. Por quê? Esse é o maior projeto da minha vida. É sério. Eu estou planejando, criando o maior projeto da minha vida. E a forma que eu vou entregar conteúdo nesse aplicativo é bizarra. E digamos que você vai voltar. O ser humano vai voltar à origem. E esse aplicativo é o projeto da minha vida que eu vou dar o sangue. Você sabe que o Fê, ele é viciado em coisas novas, inovar e... Puta que pariu. Vai ser incrível, tá? E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo também. Vai demorar ainda pra lançar o aplicativo, mas todo vídeo eu vou te lembrar. Pra que você saiba que tá vindo um projeto que pode transformar a sua vida. Não só te fazer aprender, como fazer você se conectar com, quem sabe, o amor da sua vida. Ou se conectar com pessoas alinhadas com você. Só soltei. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... pela ordem. Boa noite, rapaziada.